Você pode ter o melhor preço, a melhor proposta e ainda assim perder dinheiro por conta da sua transportadora. Não só perder dinheiro, mas até mesmo perder contratos. Parece exagero? Vou mostrar tudo no detalhe para você. Vou mostrar os principais pontos, os 7 principais pontos que você tem que analisar na hora de escolher uma transportadora, porque ela é vital para o sucesso do seu negócio e o seu sucesso financeiro. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para você agora. Fala, empreendedor, Rodolfo dos Anjos aqui, e hoje eu quero trazer um tema para você extremamente relevante, que o tema é transporte e transportadora. Eu estou falando aqui diretamente da minha transportadora, da transportadora que eu estou utilizando para fazer a logística dessa venda aqui que eu fiz, uma venda de mais de R$2 milhões. Eles estão cuidando aqui de toda a parte logística para mim, toda a parte de distribuição e entrega, e eu quero trazer esse tema que é extremamente relevante para você. Como escolher uma boa transportadora, quais são os principais pontos que você tem que analisar na hora de escolher a sua transportadora. E por que ela é tão importante? Porque ela é fundamental para o sucesso do seu negócio. Afinal de contas, se o produto não chega na hora certa, no prazo certo, você pode ser penalizado, você pode pagar multa, você pode inclusive perder um contrato. Já pensou você tomar uma penalidade, uma multa por conta por conta da transportadora que não entregou o produto no tempo certo? Por conta, às vezes, de um atraso na entrega? Então você tem que ficar ligado em alguns pontos para você não ter essa dor de cabeça. Então vamos lá, primeiro ponto que você tem que ter em mente: a transportadora é a sua grande parceira. Então tome muito cuidado na hora de escolher uma transportadora. Cuidados como preço, tome muito cuidado com o preço surreal, aquele preço que ninguém faz, que só aquela transportadora faz. Pode ter algum ponto aí nas entrelinhas, eles vão esperar chegar mais carga, enfim, pode ter algum ponto que você tem que ficar ligado. Segundo ponto, sempre faça uma validação da transportadora. É uma transportadora de confiança, outras pessoas já entregam. As pessoas que estão usando essa transportadora estão tendo dificuldade. Eu falo isso principalmente para aquelas transportadoras que não são tão conhecidas. Às vezes aquela transportadora local que está fazendo um preço bom, que alguém te indicou, sempre fique atento a isso, tá? As grandes normalmente você não vai ter esse problema, mas as menores você pode ter alguma dificuldade. Terceiro ponto, veja se a transportadora está cotando seguro, se ela realmente está pagando seguro. O pessoal vai começar a fazer o carregamento aqui dessa entrega. Imagina só, eventualmente pegar fogo tudo isso, for roubado e não ter seguro. Além de eu ter um problema com o órgão, eu vou ter mais um custo da operação, porque eu não estou segurado. E de quem é a responsabilidade de pagar o seguro? Da transportadora. E entra naquele ponto do preço surreal. Às vezes a transportadora que está fazendo um preço surreal, aquele preço incrível para você, ela não está pagando seguro, você vai ter que esperar um aproveitamento de carga, enfim, vai ter que esperar muito tempo. Então, muita atenção a seguro. Quarto ponto, capacidade de armazenamento e logística. Muita atenção quando você for contratar uma empresa que, por exemplo, começa daqui, que eu contratei para fazer toda a parte logística, a parte de distribuição e entrega. Tá? Às vezes o cara fala que faz, fala que vai fazer e não faz. Então você tem que conhecer a transportadora, realmente peça indicação. Hoje você tem várias ferramentas para consultar, até mesmo se a empresa tem um galpão, usa o Google Maps para ir virtualmente no local para saber se a transportadora tem capacidade de fazer o que for necessário para a entrega. Por exemplo, essa daqui a gente fez toda uma conversa com o time, fizemos várias reuniões, viemos em loco para conhecer, porque é uma entrega grande, afinal de contas, né? São R$3 milhões cada pedido, né? E vão ser 6 pedidos aí durante o ano que a gente vai ter. Então a gente tinha que conhecer, viemos aqui em loco e realmente eles atendem a nossa necessidade. E você tem que ficar atento a esse ponto quando for a sua vez, principalmente quando você for fazer compras maiores, tá? Quinto ponto, e para mim esse é o mais importante de todos, tá? Que é curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade, para a gente estar sempre trazendo esse conteúdo incrível para você dos bastidores das licitações. Quinto ponto, capacidade real de logística e distribuição. Quando você pensa ali numa venda pequena, num processo pequeno, numa entrega pequena, tudo bem, tá? Às vezes dá para uma transportadora pequena fazer todo o processo, mas quando a gente olha um processo de escala, pregões grandes, você precisando ter toda uma cadeia logística de distribuição, é extremamente importante, tá? Que você faça o acompanhamento e que a transportadora realmente tenha as condições de fazer toda a logística. Por exemplo, aqui eles estão separando as fraldas por região, por entrega. Então eu tenho aqui a 10, a 12, a 15, a 17, que são os locais que eles vão fazer a distribuição. Então toda a parte logística de separação, eles que estão fazendo. Então é importantíssimo, se você se deparar com essa situação, você contratar um time, uma empresa que faça isso para você. Rodolfo, vai ser o mais barato? Às vezes não, mas vai ser o que resolve. Tá? Essa questão de você optar pelo mais barato sempre, toma muito cuidado, porque o barato pode sair muito caro. Às vezes você gastar um pouco mais numa transportadora que realmente
cumpra o compromisso, cumpra o prazo, é muito melhor, sai muito mais barato do que você contratar uma outra qualquer que não vai fazer o que precisa ser feito. Sexto ponto, responsabilidade por avarias e com a sua marca. Lembra, a transportadora é que vai fazer a entrega, você não precisa estar lá no local da entrega. É o time aí que vai estar ali na linha de frente entregando, pegando os recebidos e tudo mais. Então eles estão representando a minha marca, estão representando a minha empresa. Qualquer coisa que eles façam de errado, a minha empresa que responde. Se o produto quebrar, a minha empresa que responde. Se o produto for violado, a minha empresa que responde. Então eles têm que ter essa responsabilidade para com a sua marca, tanto com a sua marca quanto para avarias na parte do transporte. Então muito cuidado e atenção nesse momento para você instruir bem a transportadora, explicar as regras. Eles já estão acostumados, mas é sempre importante você frisar a importância da empresa ter responsabilidade e cuidado na hora da entrega, principalmente porque é a sua marca que vai responder, a sua marca que está ali na hora da entrega junto com eles, fazendo todo o processo. Para finalizar, sétimo ponto, a transportadora está regular com as normas, com a documentação. Por quê? Imagina só, uma carga dessa aqui parar numa vistoria e o caminhão não está com o documento em dia, e o caminhão está com algum problema, não está com uma NTT em dia, ou a documentação do caminhão não está em dia. Quem vai ser o maior prejudicado da história? Sou eu, porque eu vou ter um atraso na entrega, às vezes o caminhão vai ficar retido, vai para um depósito, vai ter que regularizar, e aí eu me enrolo todo por quê? Porque o caminhão não estava adequado, ele vai passar por todo esse processo de desembaraço lá num Detran da vida ou numa Receita, e eu vou ser o grande prejudicado. Então é importantíssimo, tá, que você escolha muito bem a transportadora. Esses pontos que eu falei aqui são principalmente daquelas transportadoras menores, mais desconhecidas. As transportadoras grandes que existem no Brasil, como por exemplo o TNT Mercúrio, Braspress, Geolog, Jadlog, é importante que você tenha essa noção, mas a maioria delas você não vai ter esse tipo de preocupação, esse tipo de cuidado, porque já são acostumados, já fazem isso. Mas quando você vai para uma menor, uma local, muitas vezes você tem que ter essa atenção, às vezes redobrada, para você fazer boas contratações, porque o processo da transportadora é muito importante, é um grande parceiro seu nessa parte da entrega. Porque lembra, qual que é o grande segredo de você vender produtos para o governo? É você conseguir comprar e entregar num prazo menor do que o prazo que o órgão está te dando. Então você tem dois grandes stakeholders aí, dois grandes parceiros, que primeiro é o fornecedor e segundo a transportadora, que tem que fazer todo esse processo de entregar num prazo menor do que o prazo que o órgão está te dando. Mas eu quero saber de você, quais desses 7 pontos você acha que é o mais importante? Faltou algum? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se você quiser se aprofundar mais na parte de licitação, entender de estratégia e tudo mais, deixei um link especial na descrição do vídeo para você. Maravilha? Então é isso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para você estar acompanhando todo mundo das licitações, tem sempre um conteúdo novo aqui para você. Então curte, se cadastra, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!